Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre introdução a funções, na aula de hoje vamos ver a análise do gráfico de uma função. Uma análise simples a princípio, de uma forma mais panorâmica, mostrando algumas características de como analisar uma função através do seu gráfico. Isso é algo muito importante que vai fazer parte sempre do dia a dia de quem estuda um curso de ciências exatas, de física, de química, das engenharias, o comportamento das grandezas, né, que a gente costuma medir, procura medir, através do gráfico de uma função. Só para vocês terem noção, existem, por exemplo, equipamentos nos laboratórios do nosso Instituto de Física que fazem as medidas, algumas medidas de certas grandezas de amostras, e essas medidas elas já saem em forma de um gráfico, né? Então o equipamento já tem um software que traduz todos esses dados em um gráfico. Então fazer a análise do gráfico de uma função faz parte de, do dia a dia de um cientista que procura medir grandezas físicas, grandezas químicas. Então, para começar a nossa análise de gráficos, eu trouxe um gráfico do IBGE. À primeira vista, a gente faz uma leitura sempre um pouco informal. Essa leitura informal envolve a gente primeiro olhar a grandeza que está ali no eixo Y, a grandeza que está no eixo X, né? No nosso caso desse gráfico aqui em tela, a gente tem a taxa de urbanização no Brasil, em porcentagem, né? E no eixo horizontal, no eixo Y, o ano em função do ano. Então, por exemplo, se eu escolher aqui o ano 1970, 1970 corresponde a 55,92% de taxa de urbanização no Brasil. Em comparação, por exemplo, com o ano 2007, seria 83,48%. Nós olhamos assim a grosso modo, esse gráfico é um gráfico crescente, né? Mostra que a taxa de urbanização cresceu no Brasil. E se eu for um pouco mais criterioso, eu posso afirmar que, por exemplo, entre os anos de 1950 até os anos 2000, esse crescimento ele foi bem expressivo. Veja que o crescimento de 1940 para 1950 ele não é muito expressivo, ele passa a ser bastante expressivo de 1950 a 2000, e a partir dos anos 2000 há um crescimento, mas não tão expressivo. Então nós dizemos que é um crescimento mais suave. Então, lembrando dos planos cartesianos, né, nós no ensino médio estamos bem acostumados com esse plano cartesiano vertical, horizontal, o eixo Y, o eixo X, mas a realidade é que agora no ensino superior o eixo tridimensional ele também vai fazer muito parte do seu dia a dia, né? Tanto nas disciplinas de cálculo, nas disciplinas de geometria analítica e, consequentemente, nas disciplinas da física, né? Então, vai envolver sempre a análise num plano tridimensional. Então, se aplica a todas as regras da geometria analítica. Isso vocês vão ver posteriormente. Não é algo que deve assustar, mas é algo que vai fazer parte da análise gráfica de vocês. Lembrando que quando a gente está no eixo, num plano bidimensional, né? Lembrar das denominações dos quadrantes, por exemplo, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, essa denominação ela é anti-horária com relação ao eixo bidimensional. Trouxe um exemplo aqui de uma função definida do conjunto real para o conjunto real, onde a f de x ela é igual a 2x, né? Então isso é uma reta. Essa reta ela é crescente. Observe aqui que mesmo existe uma diferença entre crescimento e sinal da função. Essa reta ela é sempre crescente. O que significa isso? Significa que com o aumento de x há também um aumento
da função há um aumento dos valores de y. Então essa é uma reta crescente, né? Que mostrando de forma mais genérica uma função a princípio é uma formulação matemática, mas só para a gente analisar o gráfico aí, existem pontos que a função é decrescente e pontos que a função é crescente. Então de A para B, decrescente. Então, quando ela é decrescente e passa a ser crescente, o ponto B nós dizemos que é um ponto de mínimo. Aí a função se torna crescente e depois decrescente. Então, o ponto B se torna um ponto de máximo e assim sucessivamente. Por exemplo, a função definida por x ao quadrado menos 4, que é essa parábola aqui, ela do ponto aqui no gráfico, né, de x igual a menos 2 ou até antes disso, até x igual a 0, ela é uma função decrescente. E aí ela passa por um ponto de mínimo em x igual a 0 e y igual a menos 4. Nós chamamos isso de vértice da função inclusive, e a partir disso a função passa a ser crescente. Essa análise de função decrescente, função crescente, pontos de mínimo, pontos de máximo, vai ser um dos assuntos muito abordados na disciplina de cálculo, especialmente o cálculo 1, né? Onde esse conceito aqui, esses pontos de mínimo, de máximo, chamados lá na frente de pontos de inflexão, eles vão ser caracterizados por uma grandeza chamada derivada, né? A derivada aqui se anula. Então, vocês futuramente vão estar entrando em contato com esses novos conceitos da derivada, mas ele está intimamente relacionado com o crescimento e o decrescimento das funções. O sinal da função, por sua vez, ele está relacionado com o valor que y assume em função de x. Então, nesse gráfico aqui, nós vemos que na região do intervalo de A até B, os valores de y eles são maiores do que zero. Então, nós dizemos que o sinal da função é positivo. Entre B e C, os valores da função se tornam negativos, eles estão abaixo do zero, do y igual a zero. Então o sinal da função é negativo e assim sucessivamente. Existem algumas simetrias que nós podemos analisar com relação às funções, as simetrias da função par e ímpar. Nós dizemos que uma função ela é dita par quando a f de menos x é igual a f de x. Isso se torna verdade, por exemplo, na função y igual a x ao quadrado. É uma parábola, né? E você pode ver que para, por exemplo, menos 2 ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado. Então elas remetem ao mesmo ponto na ordenada, que é y igual a 4. Isso faz com que o gráfico tenha uma simetria com relação ao eixo y. Ou seja, o desenho da curva desse lado aqui, ele é exatamente um espelho do desenho da curva do outro lado. Um outro exemplo de função par, para mostrar essa simetria também em relação ao eixo y, é a função y igual a x à quarta. E haverá uma série de funções que serão conhecidas como funções pares. O contrário seria a função ímpar, em que a f de menos x é igual a igual a menos a f de x. Essas funções elas trazem uma simetria com relação à origem. Por exemplo, a função y igual a 2x, o desenho da função nesse ponto é igual ao desenho, um reflexo do desenho da função, da curva da função abaixo, nesse quadrante aqui. A função, por exemplo, y igual a x ao cubo, ela é uma função ímpar também. Vale salientar que existem funções que nem são pares e nem são ímpares. Elas não têm uma classificação com relação à simetria, então o gráfico delas não apresenta simetria. Um outro conceito importante na análise de gráficos é a taxa de variação média. Ela é definida por esse quociente aqui, por esse denominador, essa fração, onde no numerador eu tenho a f de x2 menos a f de x1 dividido por x2 menos x1. Ou seja, eu vou analisar um intervalo de uma função e vou dividir a diferença entre os valores da função pela diferença entre os valores
das abscissas, né, x2 menos x1. Vamos fazer um exemplo da taxa de variação média da função que está aqui elencada para nós, f de x igual a 2x mais 3. Por exemplo, o gráfico está aqui mostrado para nós. Vamos fazer a taxa de variação entre x igual a menos 2 e x igual a 0. Então, eu quero entre x igual a menos 2 e x igual a 0. A f de menos 2, se eu substituir menos 2 nessa função, eu vou obter menos 1. E a f de 0, substituindo aqui, eu obtenho 3. Então, a taxa de variação média ela é calculada da seguinte forma. Seria a f de 0 menos a f de menos 2 dividido pelo x igual a 0 menos o x igual a menos 2. Então, essa fração seria 3 menos 1 dividido por 2 positivo, quando eu fiz jogo de sinal aqui. Então, 3 menos menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Se eu fizer, por exemplo, a taxa de variação entre x igual a meio e x igual a 1, seria esse intervalo aqui, ó, bem curto aqui no gráfico. Né? Então, eu quero analisar a taxa de crescimento médio nesse intervalo. Então, eu tenho que a f de 1 é igual a 5. E eu tenho que a f de meio, x igual a meio, substituindo aqui na função, é igual a 4. Então, a taxa de variação média dessa função é a f de 1 menos a f de meio, nesse intervalo, sobre x igual a 1 menos x igual a meio. Então, substituindo os valores aqui, eu tenho 5 menos 4 dividido por 1 menos meio, que dá meio. Então, esse valor vai resultar também em 1 sobre 1 meio, que é igual a 2. Veja que é o mesmo valor obtido no exemplo anterior, no intervalo anterior. Isso vai mostrar que a taxa de crescimento médio de uma reta ela é uma constante. A reta cresce por igual. Então, ela apresenta variações iguais em intervalos iguais. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos mostrar como construir um gráfico a partir das ordenadas das abscissas de uma dada função. Até a próxima aula.